Capítulo 20. Através de sangue e sacrifício. 9º dia da lua de sangue. Oeste da fortaleza de Ashiron, inverno, ano 3081 após a perdição. Daine e Mera caminharam pelo acampamento em silêncio. Dineques e Lavar, um dos Vindari de Mera, caminhava logo atrás. Eles haviam retornado das colinas perdidas não fazia mais de 1 hora, quando o mensageiro de Alina chegou. Daine. Mera roçou a mão na de Daine, mas ele afastou os dedos. Eles não tinham falado sobre o massacre no vale, mas ele sabia que ela queria. Deixa pra lá, Mera. Precisava ser feito. Daine olhou para o acampamento, sem se concentrar em nada em particular. Sim, aconteceu. Daine ergueu uma sobrancelha, virando a cabeça para encontrar Mera olhando em seus olhos. Era preciso fazer isso, repetiu Mera. Eles já nos traíram e fariam isso de novo se tivessem a chance. Não podemos vencer uma guerra com inimigos tanto dentro quanto fora de nossas fronteiras. Eu não te julgo pelo que você fez, mas quero ter certeza de que você também não o julgue. Daine balançou a cabeça, voltando o olhar para onde a luz bruxuleante de uma tocha projetava sombras dançantes sobre a cobertura de uma tenda. Eu não sou o homem de que você se lembra. Mera. Eu fiz coisas. Derramei mais sangue do que qualquer homem tem o direito de derramar. Estou frio, insensível, e odeio isso. Mas é quem eu sou agora. Pelo menos agora, cada vida que tiro aproxima Valtara da liberdade. Isso é alguma coisa. Mera roçou sua mão na de Daine mais uma vez, entrelaçando seus dedos nos dele. Conheci muitos homens e mulheres com apatia pela morte. Pior, conheci aqueles que se deleitavam com ela, que se orgulhavam de matar. Loren Coraclon fazia festas enquanto seus pais eram enforcados na praça. Ele descia dia após dia e observava os corpos balançando com um sorriso no rosto. Você sente esse tipo de orgulho, Daine? Você busca o próximo coração para parar, só para sentir aquela adrenalina correndo em suas veias. Mera encarou Daine com uma intensidade perturbadora, seus olhos brilhando à luz das tochas. No calor da batalha, com o sangue fervendo, existe uma emoção que a maioria não admite. Pode ser inebriante. Mera manteve o olhar fixo em Daine. Um nó se formou em sua garganta, as palavras não escapando. Quando o sangue para de correr e as lanças são guardadas, essa emoção desaparece. É nesse momento que uma alma pode ser julgada, não antes. Você sente culpa, remorso, ou anseia por esse calor no sangue? Você tem fome dessa emoção? Claro que não. 2 soldados com as saias blindadas de Herak encararam Daine enquanto ele elevava a voz. Claro que não, disse ele novamente, mais baixo. Eu odeio isso. Odeio sentir isso. Odeio o poder que isso tem sobre mim. Você não está insensível, Daine. Eu vejo o peso de cada vida em seus ombros. Eu sinto a dor em seu coração. Agarre-se a essa dor. Eu te ajudarei a carregá-la se você me ajudar a carregar a minha. Sempre. Mera sorriu, apertou a mão de Daine mais uma vez e a soltou. Eles seguiram o caminho pelo acampamento, passando por um mar infinito de tendas tingidas com as cores das diversas casas. O laranja queimado da casa Teres, o vermelho profundo da casa Herak, o verde e dourado da casa Deringal, o preto da casa Vaquira e algumas tendas das casas Coraclon e Tebal, que haviam optado por abandonar suas cores após a noite dos juramentos quebrados, nome pelo qual os guerreiros passaram a chamar a noite em que Miron Tebal e os outros massacraram tantos. Ao lado das casas principais, Daine avistou tendas ostentando as cores e os brasões de centenas de casas secundárias. Independentemente de como tudo isso terminasse, reunir tantos valtaranos em torno de uma única causa era um marco para os anais. Nem mesmo antes da queda da ordem isso havia sido feito. O som de madeira batendo ecoou no ar quando eles chegaram a 2 conjuntos de estandartes em ambos os lados do caminho, um de um branco brilhante com o dragão da casa Teres em laranja, o outro de um laranja profundo, ostentando 2 dragões negros enrolados em torno de uma lança branca. Os guardas que estavam junto aos estandartes recuaram, os cabos de madeira de suas valinas tilintando contra suas couraças de bronze enquanto cumprimentavam Daine e os outros, permitindo-lhes passar. Andurius, disse uma das guardas, inclinando a cabeça. Ela era jovem, talvez tivesse 20 anos. Daine fez um esforço de memória. Iola da casa Calisti, filha de Fiz e Maruk. Espero que seu período de serviço tenha sido curto e tranquilo. Iola endireitou-se, com os olhos arregalados. Sim, Andurios. Você me honra. Você conquistou essa honra quando permaneceu ao lado da minha casa. E você a conquista novamente todos os dias ao vestir essa armadura.
Pela lâmina e pelo sangue, ordite. Iola sentiu bruscamente, seus nós dos dedos embranquecendo ao redor da haste de sua valina ao ouvir Daine usar a antiga palavra valtarana para guerreiro. O título de ordite não podia ser comprado nem dado. Era conquistado por meio de atos de bravura e força. Daine fez um gesto em direção a Dineques. Minhas forças lutaram bravamente nas colinas perdidas e marcharam em ritmo acelerado por dias para retornar à nossa rainha. Você teria a gentileza de escoltar meu capitão até os intendentes para que comida e vinho possam ser providenciados. Imediatamente, Andurius. Iola falou com os outros guardas, e em seguida, conduziu Dineques de volta pelo caminho que haviam percorrido, enquanto Daine, Mera e Lavar continuavam avançando. Você sabe como lidar com eles, sussurrou Mera. Com quem? As pessoas. Não importa a qual casa elas venham, elas te respeitam, Daine. Eu não tenho jeito para nada. Tem sim. As pessoas são simples, Mera, disse Daine, acenando com a cabeça para dois guardas que passavam. Mostre a elas que são importantes para você, e você será importante para elas. Mostre a elas que você sangraria por elas, e elas sangrarão por você. Sim, disse Mera, soltando um longo suspiro pelo nariz. Simples. Adiante, o caminho se alargava para uma área de terra solta pontilhada de grandes rochas que se elevavam alguns metros acima da cabeça de Daine, com tendas espalhadas ao redor do perímetro. No centro da clareira, em um círculo rudimentar, Alina treinava com dois de seus recém-formados guardas reais, Alcon da casa Arnen, filho de Tirarnen, e Glaucus da casa Nerok. Glaucus era mais alto e mais forte que Daine, enquanto Alcon era mais magro e um pouco mais baixo. Ambos exibiam marcas completas da lança e da lâmina e se moviam como gatos. Daine havia escolhido a dedo os dois homens, assim como toda a guarda dela. Após a noite dos juramentos quebrados, Alina, por insistência de Daine, permitiu a formação de uma guarda real de 10 membros. Era um número suficiente para mantê-la segura e pequeno bastante para garantir sua lealdade. Ela incumbiu Daine da tarefa de selecionar cada membro. Enquanto olhava ao redor da arena improvisada de treino, ele pôde ver os outros 7 membros em posição de sentido, totalmente armados, com valina e ordo em mãos, espadas na cintura. Do outro lado da arena, a nova comandante da guarda, Olivia Arnon, acenou com a cabeça para Daine, desviando o olhar de Alina apenas por um instante. Mera inclinou a cabeça na direção de onde suas irmãs aladas, Amari e Lukira, estavam encostadas em uma das grandes rochas, observando Alina treinar. Lukira franziu os lábios quando Alina girou sob um golpe arqueado do bastão de Glaucus, e depois se esquivou lateralmente de um golpe amplo de Alcon. Daine não conseguiu esconder o sorriso que surgiu em seu rosto enquanto sua irmã dançava entre os dois guerreiros. Uma marca roxa no olho esquerdo dela, e sangue fresco escorria de seu lábio e de um pequeno corte em seu antebraço, mas ambos os homens também tinham ferimentos. Há quanto tempo eles estão nisso? Perguntou ele quando a Maria acenou com a cabeça em cumprimento. Já se passaram horas. Lukira lançou apenas um olhar rápido para Daine, sua cabeça balançando e oscilando conforme os movimentos de Alina. Ela só interrompeu o encontro para te chamar. Amari cruzou os braços e se encostou na rocha, dando atenção a Daine, com os lábios curvados naquele meio sorriso de sempre. Onde está sua amiga de língua afiada? Belina? A última vez que a vi, ela estava embebedando alguns vaquirans e roubando suas moedas no jogo de dados. Vá até ela, disse Lukira para Amari, com um sorriso irônico nos lábios enquanto desviava o olhar do treino. Amari lançou um olhar fulminante para sua irmã de asa, com um leve rubor nas bochechas. Ela se afastou da rocha e se virou para o fosso. Recebemos notícias do alto comandante Jorus ontem. Daine ergueu uma sobrancelha, curioso. Eles haviam passado dias marchando após a emboscada em Lost Hills e não tinham ouvido nada durante esse tempo. Mirefal é nossa mais uma vez. Assim que Jorus hasteou nossos estandartes, os cidadãos se voltaram contra a pequena guarnição e abriram os portões em nome da rainha Lina. Daine inspirou profundamente, inclinou a cabeça para trás e observou a respiração subir, um nó se desfazendo em seu peito. Graças aos deuses! Ele estreitou o olhar para Amari. Seu rosto estava desprovido de qualquer sinal de vitória. O que foi? Uma assassina da mão esperava na fortaleza de Mirefal. Ela matou os 2 filhos de Jorus, sua esposa e suas 2 filhas, além de vários de seus capitães enquanto todos dormiam. O alto comandante ainda estava embriagado pelas comemorações e tropeçou na mulher parada sobre o corpo de sua filha. Jorus! Viva! Ele arrancou a cabeça dela dos ombros e a colocou numa valina na praça da cidade.
Depois, executou todos os membros da guarnição tebalesina até o último, colocando suas cabeças ao lado da primeira. Daine assentiu com a cabeça, olhando para Mera e depois para Lina, que estava no fosso de treino. A família dele. Eu teria feito o mesmo. Eu teria feito pior, disse Lukira sem virar a cabeça. Mera pousou a mão na parte inferior das costas de Daine, o calor de sua pele penetrando sua fina camisa de linho. Ele cruzou os braços e observou o treino, incapaz de articular mais palavras. O mundo de Joros acabará de desmoronar. O homem fora leal à família de Daine por décadas, e agora isso lhe custará tudo. Era um padrão que parecia se repetir entre todos os leais à casa Teres. Um padrão que ele iria interromper. Alina lançou um olhar na direção de Daine, acenando com a cabeça quase imperceptivelmente enquanto se esquivava de um golpe do bastão de Glaucus, e em seguida o atingiu na parte interna do joelho com seu próprio. Ela girou, brandindo o bastão para cima em direção ao queixo de Alcon, depois transferiu o peso do corpo e deixou os dois homens se chocarem um contra o outro. Enquanto Glaucus se recuperava, Alina passou seu cajado pelo chão e jogou terra solta em seus olhos. O grandalhão caiu, com o cajado de Alina apoiado na nuca, antes de seus joelhos tocarem o chão. Ela deu um tapinha no crânio dele para que ele soubesse que estava morto, depois balançou seu cajado para trás com ferocidade, parando bruscamente quando o cajado de Alcon pressionou seu estômago. Ela ficou ali parada por um instante, ofegante, o suor escorrendo pela testa, a túnica encharcada colada ao corpo. Então ela riu. Alina cuspiu um pouco de sangue e saliva na terra, depois agarrou o antebraço de Alcon e inclinou a cabeça em reconhecimento à sua vitória, antes de ambos irem verificar como estava Glaucus. Eles treinam pesado demais, comentou Daine enquanto observava Alina e Alcon limparem a sujeira dos olhos de Glaucus. Os três estavam ensanguentados e machucados. Ela precisa estar preparada caso o Império venha atrás dela novamente, disse Lukira. Ela precisa treinar como se sua vida dependesse disso. Assim como a deles. 1. Daine assentiu lentamente enquanto Alina e seus guardas se aproximavam. Alina entregou seu cajado ao Alcon, que estava com o braço em volta das costas de Glaucus, e então abraçou Daine. Alina, Daine olhou para a irmã, deixando as palavras se perderem na garganta. Ela não demonstrava afeto assim desde que o vira pela primeira vez, quando ele retornou a Esquifel. E pouco tempo depois, ela lhe dera um tapa na cara. Essa demonstração o pegou de surpresa, embora, ao longo dos anos, ele mal tivesse sonhado com momentos como aquele. Então, ele a abraçou forte, envolvendo-a com os braços. Após alguns instantes, ela se afastou e encarou Daine nos olhos. Ele levou apenas meio segundo para perceber que o que acontecerá com Joros a havia abalado. É bom te ver pessoalmente. Alina tocou a bochecha de Daine com os dedos, os lábios se curvando em um sorriso. Ela assentiu e o soltou. Então você conseguiu. Daine enviará alguns dos Vindari de Mera à frente para levar notícias da vitória nas Colinas Perdidas, se é que se podia chamar aquilo de vitória. Conseguimos. 7.000 lanças a menos apontadas para nós de dentro da fortaleza de Ashiron. Nenhum prisioneiro. Quase 2.000 cavalos, além de uma fila de carroças e muitas armas e armaduras para reforçar nossos estoques. Alina assentiu com a cabeça. Ela sabia do plano de Daine de não deixar sobreviventes. Ela concordou com isso, embora a contragosto. Era algo que ele admirava nela. Era por isso que Alina seria uma ótima rainha. Mesmo aqueles que lhe viravam as costas, ela não os virava também. Mas ela também sabia quando tomar as decisões difíceis, ou pelo menos estava aprendendo. Foi o Império que semeou o caos, a escuridão e a perda em Valtara, mas não foram ossos imperiais enegrecidos que crepitaram e fumegaram nas Colinas Perdidas. 7.000 valtarianos jaziam mortos. 7.000 do próprio povo de Daine. Em outra vida, eles poderiam ter lutado ao seu lado em vez de morrerem sob sua lança. Alina deu um sorriso sem jeito para Daine, apontando para o ringue de treino. Quem chegar a 3 primeiro? Daine bufou, afastando os pensamentos sombrios para o fundo da mente. Acho que não. Aposto 5 cobres que ela o derruba em menos de 1 minuto, disse Lukira. Aceito. Mera deu de ombros diante do olhar fulminante de Daine. Não estou te poupando. E por que não? Porque prefiro manter minha dignidade intacta. Boa resposta. Imagino que você não me chamou apenas para verificar com seus próprios olhos se eu estava vivo. Não. Alina cerrou os dentes e engoliu em seco. Fez um gesto em direção a uma pedra baixa fincada no chão, logo depois do ringue de treino. Senta-te comigo. Daine olhou para Mera.
Ela inclinou a cabeça na direção de Alina, que já caminhava em direção à pedra. Daini tinha certeza absoluta de que Mera já sabia o que Alina ia dizer. Alina fez uma careta ao se deixar cair na terra ao lado da pedra, encostando-se nela. Glaucus me acertou com força na perna. Isso vai doer por alguns dias. Você se movimentou bem lá fora. Daini sentou-se ao lado da irmã, encolhendo as pernas e apoiando os braços sobre os joelhos. Não estou bem o suficiente. Preciso ser mais rápida. Alina esfregou o hematoma ao lado do olho. Ao se inclinar para frente, Daini vislumbrou a tatuagem de sol na nuca dela, a marca de uma mãe. A tatuagem o fez lembrar de Baren e do filho que fora tirado de Alina. Seu sobrinho. Outro que ele não estivera lá para proteger. Alina apoiou as palmas das mãos nos joelhos e olhou para o céu carmesim, com a lua de sangue pairando atrás de uma nuvem escura de tempestade ao longe. Desculpe, Daini. Ela voltou o olhar para ele. Eu deveria ter dito isso antes, mas me desculpe. Alina, você não precisa. Eu quero. Ela passou a língua pelos lábios e, em seguida, puxou as pernas para o peito, imitando a postura de Daini. Desde que você voltou, eu tenho te tratado como... merda. Alina bufou, um sorriso de orelha a orelha. Ela baixou a cabeça entre os joelhos. Sim, uma droga. Alguns segundos se passaram e a alegria se dissipou. Eu fiquei com tanta raiva de você por tanto tempo. Raiva de você por ter morrido e nos deixado, a mim e a Baren, para apodrecermos aqui, me deixando viver em um mundo sem você. Eu sei que não foi sua culpa, mas era mais fácil ficar com raiva de você. Então, quando você voltou, tudo que eu conseguia pensar era, por que você não voltou antes? Alina olhou fixamente para o céu. Por que foi preciso a carta de Aeson, o homem que abandonou nossos pais à morte, para você finalmente voltar para casa? Será que significávamos tão pouco para você? Daini começou a falar, mas desistiu. Alina ergueu a cabeça, encontrando o olhar dele. Lutei todos os dias da minha vida depois que nossos pais morreram. Perdi meu amor, meu filho, minha família. Baren me tratava como um objeto de troca. Se não fosse pelo nascimento de Rinvar e pela rebelião, eu não sei. Todas as manhãs eu acordava tramando vingança, e todas as noites eu ia dormir com sangue nas mãos. Todos me olhavam como se eu fosse para sempre a garotinha que soluçava na praça enquanto os corpos de seus pais balançavam. Conquistei a lealdade deles, o respeito deles. Conquistei com sangue e sacrifício. Levou anos. E então você volta, e eu vi tudo o que construí se esvair da minha mente. A filha mais velha de Arkin e Ilha Ateris retornou dos mortos. Por direito de nascimento, a casa Ateris é sua. Você não precisa conquistá-la, nem matar por ela, nem se sacrificar por ela. Ela é simplesmente sua. Alina, eu jamais faria isso. O olhar fulminante de Alina fez com que Daini se interrompesse. Levei todo esse tempo para dizer tudo isso. Vai me deixar terminar. Daini sorriu e fez um gesto com a mão para que Alina continuasse. Você poderia ter conquistado tudo com facilidade. Turik teria lhe entregado de bandeja. Deus sabe que havia muitos que apoiariam sua reivindicação, especialmente depois da forma como você lutou em Lostren e Mirefal. Você não era apenas um filho que retornou da casa Teres, você era um herói, o campeão deles. Você poderia ter conquistado tudo, mas não o fez. Quando você matou Turik, minha raiva nasceu do fato de você ter me mantido no escuro, nada mais. Passei anos com todos mentindo para mim, todos tentando me fazer de bobo, e então você não confiou em mim o suficiente para me contar o que estava planejando. Confio minha vida a você. Eu sei, Alina assentiu distraidamente. Ao longo dos anos, aprendi a pensar o pior das pessoas. Assim, ninguém consegue me surpreender. É algo que me manteve viva. Então, quando você voltou, falando de Aeson e da rebelião, eu simplesmente... Ela respirou fundo, se acalmando. Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez em muito tempo, me senti como aquela garotinha de novo, indefesa e assustada. Você só esteve ao meu lado, e me desculpe por não ter estado ao seu. Me desculpe, Daini. E prometo ser melhor. Desculpas aceitas. É só isso que você vai dizer. Bem, uma mulher sábia me disse uma vez, ações, não palavras. Ela fungou, mas nenhuma lágrima caiu enquanto um sorriso suave iluminava seu rosto. Eu mereci isso. Você fez isso. Daini estendeu a mão e a colocou sobre a da irmã, apertando-a por um instante. O que provocou tudo isso?
Mera te obrigou a dizer isso, não foi? Alina afastou a mão da de Daine, depois se levantou, seu olhar percorrendo as tochas bruxuleantes do acampamento. Daine estava ao lado dela. Alina! Com Mirefal de volta ao nosso controle, tudo o que resta é a fortaleza de Ashiron. Segundo a última contagem, as forças de Lórien somavam 50.000 homens. Temos pouco mais da metade desse número, e nossos magos são alamantes, nada comparados aos imperiais. Eu esperaria até que eles desistissem, mas eles estão mais bem abastecidos do que nós. Eles controlam os portões quentes e trazem suprimentos de Varsund. Com tantas fazendas e depósitos danificados nos combates, eles podem manter suas forças alimentadas por muito mais tempo do que nós. Se quisermos voltar a livre, precisamos atacá-los com tudo o que temos. Devemos exterminar as raízes lorianas e arrasar a fortaleza de Ashiron. Eu não queria que tudo isso pairasse sobre nós. Eu não queria morrer sem. Alina, eu sei o que você vai dizer, mas não precisamos fazer isso sozinhas. Entre em contato com Aeson. Por favor, eu imploro. Apenas fale com ele. Com ele ao nosso lado, podemos tomar a fortaleza. Podemos libertar nosso lar. Eu já fiz isso. Enviei uma mensagem para Aeson enquanto você marchava das Colinas Perdidas. Você estava certo. Você sempre esteve certo. Deixei meu orgulho e minha raiva me cegarem. Mas chega. Depois da morte de Marlin, ele foi como um pai para mim durante todos esses anos. Ele me implorou para te ouvir, e eu o ignorei. E se eu não aprender nada com a morte dele, então o que eu sou? Não farei isso de novo. Não farei. Mas Daine, se Aeson nos abandonar como fez com nossos pais, deixarei Rinvar despedaçá-lo. Ele não vai. Você sempre tem tanta certeza. Eu gostaria de poder ter a mesma certeza. Passos soaram atrás de Daine, e tanto ele quanto Alina se viraram para ver a figura imponente de Olivia marchando em sua direção, com o Angan, Crocus, ao seu lado. Fiel à sua palavra, a criatura permanecerá no acampamento desde o dia em que trouxera a mensagem de Aeson. O Angan movia-se com uma graça desengonçada, suas longas pernas acompanhando o passo de Olivia, seu peito coberto de pelos e braços densos de músculos. Era o rosto que perturbava Daine, ao mesmo tempo humano e lobo, seus dentes afiados, seu nariz achatado e preto, seus olhos da cor de ouro derretido. Minha rainha! Olivia curvou-se, a mão direita segurando o cabo de sua valina, a mão esquerda repousando no pomo da espada curta em seu quadril. Crocus de Fenrir Angan. Obrigada, Olivia. Pode se retirar. Os olhos da mulher se arregalaram, e ela pareceu que ia protestar, mas em vez disso, curvou-se ainda mais profundamente. Como desejar, minha rainha. Prazer em conhecê-lo, Crocus. Alina inclinou a cabeça, demonstrando ao Angan muito mais respeito do que da primeira vez que conversaram. Aeson enviou uma resposta. Crocus retribuiu o gesto de Alina, pousando uma mão com garras no próprio peito. Que as bênçãos de Fenrir estejam sobre você, rainha Alina da casa Teres. Aeson Virandran deseja que saiba que honrará o juramento que fez à sua família. Ele lutará ao seu lado e não virá sozinho. Os pelos dos braços de Daine se eriçaram. São boas notícias, Crocus. Quando ele chega? Antes da próxima lua. Com a lua vermelha no céu, os Uraques devastam as terras daqui até as costas orientais. A jornada não será fácil. Alina ficou visivelmente tensa. Ela cerrou o polegar no punho, os nós dos dedos empalidecendo. Ela assentiu. Obrigada. Você poderia entregar mais uma mensagem para mim? É claro, rainha Alina. Você poderia dizer a Aeson que, se ele não estiver aqui até a próxima lua cheia, não deve vir de jeito nenhum? Só posso alimentar meu exército por um tempo limitado antes que minhas opções me sejam tiradas. Assim será feito. Os olhos dourados da criatura brilharam ao luar carmesim enquanto ela inclinava a cabeça mais uma vez e caminhava de volta em direção ao acampamento. Quanto tempo podemos esperar? A sensação de alívio que invadiu Daine foi tão fugaz quanto a maior parte da felicidade que ele experimentara em sua vida. Em seu lugar, um nó se apertou. Se Alina não conseguisse alimentar seu exército, ele logo se dispersaria ao vento. Podemos aguentar até a próxima lua? Não sei. Alina juntou as mãos atrás das costas. Joros terá uma resposta melhor quando voltar. Ela soltou um longo suspiro e se virou para Daine com um olhar furioso, os lábios curvados num leve tom de tristeza. Não deixarei que tudo o que construímos desmorone por falta de comida, Daine.
Encontrarei um jeito de alimentar nossas forças até a próxima lua cheia, mas se a Ezon não cumprir sua promessa, arrasaremos a fortaleza de Ashiron até o chão. Não haverá cerco. Encheremos o céu de vivernes, obscureceremos o sol, nós... Alina respirou fundo, cerrando os dentes. Isso termina na próxima lua cheia, custe o que custar. Daine apertou os ombros de Alina. Se a Ezon não cumprir sua palavra, serei o primeiro a pular as muralhas. Não tive muitas opções na vida, mas se pudesse escolher como morrer, seria lutando pelo meu povo. Não importa o caminho, eu o seguirei, minha rainha. Mas não acredito que devamos simplesmente ficar sentados esperando que a Ezon venha nos resgatar. Lórien e os Imperiais têm muitos acampamentos espalhados entre Ironcrek, Mirefal e a fortaleza de Ashiron. Eles atacam nossas caravanas, saqueiam nossas aldeias e interrompem nossas linhas de suprimento. Além disso, o porto de Ankar é o único acesso marítimo deles e fica a 160 quilômetros da fortaleza. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que, enquanto esperamos para derrubar esses muros, ensinemos a eles a nos temer. Ensinemos a eles a se borrarem de medo só de ouvir nossos nomes sussurrados, façamos com que pensem que cada uma de nossas lanças vale por 20 das deles. O aço mata homens, irmã, mas o medo vence batalhas. Daine passou as mãos pelos cabelos ao entrar na tenda, soltando um suspiro pesado. 2 lamparinas de óleo, uma sobre uma pequena mesa e a outra no chão ao lado de seu catre, projetavam sombras tremeluzentes sob o dossel. Ele estreitou os olhos ao ver uma carta lacrada com cera ao lado da lanterna sobre a mesa. Você sabia o que ela ia dizer? Daine olhou para trás, para Mera, que entrou na tenda atrás dele e depois caminhou até a mesa. A carta estava lacrada com cera preta e não tinha nenhum símbolo. Não estava lá quando ele saiu da tenda para ver Alina. Claro que sim. Mera se jogou no catre, apoiando-se nos cotovelos e soltando um suspiro. Céus, ela era deslumbrante. Ele se permitiu admirá-la antes de voltar a olhar para a carta. Você podia ter me avisado, disse ele, batendo no selo antes de pegar a carta. Podia ter sido enviada por qualquer pessoa, mas as marcas no pergaminho indicavam que o selo original havia sido removido com uma faca quente e substituído. O velho Girda, dono da estalagem de Oranditri, era notório por fazer esse tipo de coisa. Eu já disse que não vou mais me meter entre vocês duas. Além disso, era Alina quem tinha que se desculpar. No campo de visão de Daine, Mera se inclinou para frente, sentando-se ereta no catre. O que foi isso? Uma carta, disse Daine, abrindo o lacre preto. Útil. O sarcasmo transbordava da voz de Mera. A estrutura de ferro do berço rangeu quando ela se levantou e se moveu para o lado dele, olhando por cima do ombro. De quem? Desprovido. Mera pousou a mão no ombro de Daine. Ele havia lhe contado sobre a carta que encontrara na fazenda em Mirefal. Contará tudo. Você vai ler ou apenas admirar o jornal? Daine soltou um breve suspiro, assentindo para si mesmo. Daine, espero que Girda tenha recebido isso de você, onde quer que esteja. Girda, se você estiver lendo isso, pare de ler. Eu sei que disse que enviaria os relatórios para Girda caso algo acontecesse, mas pedi a ela que lhe entregasse este o mais rápido possível. Eu o encontrei, Daine. Encontrei o filho da Alina. Ele está em Berona. Partirei de Kataga ao anoitecer. Com sorte, chegarei à cidade antes que você receba esta mensagem. O norte está um caos. Elfos invadiram Linalion. Ouvi dizer que dizimaram tudo ao longo da Costa Relâmpago. Há trilhas de refugiados que se estendem por quilômetros. Entre os elfos e os Uraks, o império está à beira do colapso. Você estava certo. Esta é a hora. Esta é a chance para o nosso povo ser livre. Avisarei quando chegar a Berona. Eu sei que Alina não vai me perdoar, mas vou trazê-lo para casa. Daine, eu te amo, irmão. Só sinto muito por ter demorado tanto para dizer isso. Baren. Daine engoliu em seco, colocando a carta sobre a mesa. Passou os dedos sobre a última linha. Por favor, volte para casa em segurança. Ele vai ficar bem. Mera pressionou os dedos na nuca de Daine. Ele sabe se cuidar. Daine assentiu com a cabeça. Mas ele está desesperado, e homens desesperados tomam decisões estúpidas. Os homens, em geral, tomam decisões estúpidas. Daine depositou um beijo em sua testa. Tantos anos perdidos. Tantos anos. Olhe para frente, Daine, não para trás. Um farfalhar soou na entrada da tenda e um dos Anduri de Daine entrou, um homem chamado Licas da casa Vorrar.
Daine ergueu uma sobrancelha. Há um homem aqui, Andurius. Disse que você o conheceria. Disse que gostaria de vê-lo. Qual é o nome dele? Savrin Vander, meu senhor. Daine deu um passo em direção a Licas, sentindo o pulso acelerar. Ele devia ter entendido errado. Savrin Vander. Esse é o nome que ele disse. Tem certeza? Sim, Andurius. Absoluta certeza. Daine pressionou os dedos da mão direita contra as bochechas. Isso não pode ser. Você tem certeza absoluta de que esse foi o nome que ele lhe deu? Licas assentiu com a cabeça. Mandei-no entrar. Os pelos dos braços de Daine se eriçaram, seu pulso acelerou. Os Anduri fizeram uma reverência e saíram. Daine olhou para Mera, que retribuiu o olhar em silêncio. Seus olhos expressavam o que Daine estava pensando. Certamente não podia ser. Marlin havia dito que nenhum dos Anduri de seu pai sobrevivera. Ou será que havia? Daine não conseguia se lembrar exatamente das palavras que Marlin usará. Alina dissera que Savrin ajudara Marlin a cortar os corpos de Ilha e Arkin. Portanto, o homem ao menos sobrevivera até aquele momento. Mas Daine não tivera notícias dele desde que retornará. Ouviram-se mais ruídos do lado de fora da tenda, seguidos de passos. Um nó se formou na garganta de Daine, cada segundo parecendo se prolongar até que Licas retornou com Ileeri ao seu lado e outro homem entre eles. Daine prendeu a respiração. O capitão do Daine deu um passo à frente. Savrin Vander, Andurius. O homem encarava a terra, caminhando como uma criança à espera de castigo. Marcas completas de mestre da lança e mestre da espada adornavam seus antebraços, e diversas outras tatuagens circulavam por todo o seu corpo. Ele era magro e musculoso, com o rosto recém-barbeado. Seus cabelos estavam grisalhos desde a última vez que Daine o vira, mas o homem já havia vivido 30 verões, agora mais de 40. A pele do seu rosto estava curtida além do que os anos deveriam ter feito, as pontas dos dedos rachadas e sangrando, os lábios ressecados. Mas, apesar das marcas da passagem do tempo, quando o homem ergueu a cabeça e Daine olhou em seus olhos escuros e fundos, Daine o reconheceu. Savrin Vander, o campeão da casa Ateris. O maior mestre espadachim a ter honrado Valtara em 5 séculos. A lança dourada dos Anduri. Ele parecia cansado, abatido e exausto, mas muito vivo. Um longo momento se passou, durante o qual os dois homens se encararam em silêncio, até que Daine finalmente falou: pensei que você estivesse morto. Eu estava. A voz de Savrin era áspera e rouca, mais do que Daine se lembrava. No dia em que seu pai morreu, eu morri com ele. Ou pelo menos, deveria ter morrido. O homem respirou fundo e devagar, soltando o ar com um som rouco, o olhar oscilando constantemente entre Daine e a terra. Daine reconhecia a culpa quando a via, conhecia seu toque venenoso. Onde você esteve? Por que não veio antes? Savrin deu de ombros como um homem cansado de dar desculpas. Passei quase uma década no fundo do poço da bebida. Não me orgulho disso. E agora? Não faz muito tempo, Marlin me tirou de uma poça da minha própria urina. Me disse que você estava viva, me disse que o filho de Arkin havia retornado e que ele precisava de mim, mas que eu não tinha lugar ao seu lado até me recompor. Você já... Savrin franziu os lábios. Estou tentando. Não bebo uma gota há semanas. Daine encarou Savrin. Ele passará incontáveis horas de infância observando, maravilhado, cada vez que Savrin treinava, observando com reverência. O homem se movia como alguém que podia ver o futuro. Ele era uma lenda, um conto de bardo vivo e pulsante. Ele agora parecia uma sombra daquela lenda. Fale claramente. Por que você está aqui? Direto ao ponto. Um sorriso surgiu no rosto de Savrin, logo dando lugar a uma profunda tristeza. Igualzinho ao seu pai. O homem ajoelhou-se diante de Daine, pressionando o punho cerrado contra o peito. Manteve a cabeça baixa, o olhar perdido. Seu pai era o mais próximo que eu tinha de um irmão, e eu falei com ele. Ele morreu, e eu não estava lá para morrer com ele. Sua irmã é o mais próximo que eu tinha de uma sobrinha, e eu também falei com ela. Fiquei parado enquanto seu filho era arrancado de seu peito. Seu irmão? Eu vi no que ele estava se transformando, e não fiz nada. Eu me afundei na autocomiseração. Esta casa é o único lar que já conheci, e eu o deixei queimar. Peço apenas que me conceda a honra de usar o brasão Anduri mais uma vez. Uma honra que não mereço. Peço que me deixe estar na linha de frente de cada investida,
que me deixe lutar onde a batalha for mais sangrenta e que me dê a chance de honrar o nome de seu pai. Deixe-me proteger seu filho nesta guerra. Daine olhou para o homem que se ajoelhou diante dele. Você é velho. Coloque uma lança na minha mão. Vou lhe mostrar o quão velho eu sou. Você está cansado, ah. Só descansarei quando estiver morto. Daine estendeu a mão, com a palma aberta. Savrin olhou para Daine, agarrou o antebraço dele e se levantou. Na próxima lua cheia, marcharemos sobre a fortaleza de Achiron. Escalaremos aquele muro com unhas e dentes, se for preciso. Serei o primeiro a passar. As forças de Lórien somam mais de 50.000, as nossas mãos chegam a 30. Então as probabilidades estão a nosso favor. As palavras eram em tom de brincadeira, mas o tom na voz de Savrin logo se tornou sério. Todos nós vivemos e todos nós morremos. O que importa é como fazemos as duas coisas. Tenho vergonha dos últimos 13 anos. Gostaria de ter uma morte da qual pudesse me orgulhar. Não posso deixar você usar o brasão dos Andúri, Savrin. Naquele instante, Daine achou ter visto o coração de Savrin se partir. Seu tempo como Andúri acabou. Agora tenho meus capitães e... Não peço para ser capitão, meu senhor. Agora tenho meus capitães, continuou Daine, interrompendo Savrin, mas a guarda real de Alina poderia usar mais uma lança. Eu peço não que proteja o filho do meu pai, mas a filha dele. Você juraria sua vida por Alina? Daria cada gota de sangue em suas veias para proteger sua rainha? Você manteria minha irmã em segurança, Savrin? Daria seu sangue por ela? Sua vida? Savrin ajoelhou-se mais uma vez, pressionando a mão contra o peito e curvando a cabeça. Seria a maior honra da minha vida. Proteger esta casa, proteger Valtara, é tudo o que peço. Eu, Savrin Vander, dedico tudo o que sou à rainha Alina Teres. Minha vida, meu sangue, minha honra. Antes a morte do que a derrota, eu juro. Ascender. Savrin levantou-se lentamente, com os olhos marejados e a respiração trêmula. Acima de tudo, Daine precisava de pessoas em quem pudesse confiar para proteger Alina. E não havia ninguém que carregasse o viver da casa Teres com tanto orgulho quanto Savrin Vander. Quaisquer que fossem suas falhas, o homem era leal como poucos. Ele havia empunhado uma lança 3 vezes pelo pai de Daine. Dedicou sua vida aos Andúri. E, acima de tudo, Daine se considerava um bom juiz de caráter e podia ver pelo olhar de Savrin que o homem daria tudo para proteger Alina, daria tudo para corrigir seus erros. Daine conhecia aquela dor, aquela culpa devastadora. Savrin Vander, eu nomeio para a guarda real da rainha Alina Teres. Savrin soltou um suspiro de alívio. Pelo guerreiro e pelo marinheiro. Pela lâmina e pelo sangue.